Vamos conversar sobre sexo? Como você se sente diante dessa afirmação? Você se sente constrangida? Você se sente à vontade? Você se sente preparada? Ou você se sente intimidada? Qual seria a sua reação se nós estivéssemos agora frente a frente, não apenas por vídeo, mas pessoalmente, e a nossa conversa fosse sobre esse tema maravilhoso? Sim, é um tema maravilhoso. E esse é o nosso tema do episódio da Quinta da Mãe e é maravilhoso ter você aqui mais uma vez. Vamos lá? Compartilhar esse vídeo, dar um joinha e aprendermos juntas. Esse é um dos nossos propósitos. Então eu quero que você se importe comigo agora de espalhar essa mensagem e me ajude nisso. Nosso tema de hoje é um tema muito necessário. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse ensina a criança não tira de nós nenhum tipo de responsabilidade ou assunto que não deva ser abordado. Nós precisamos encarar de frente essa missão de mestres. Sim, pais são mestres, os primeiros mestres, aqueles que ensinam a criança a se alimentar, a saber dormir sozinhos, a se é necessário ou não determinado comportamento e outros ensinamentos e abordagens que não podemos deixar de lado. E quando se trata de vida sexual, quando se trata de sexualidade, muitas vezes os tabus se levantam e nós perdemos a grande chance, a grande oportunidade de sermos referência para os nossos filhos. Todo tempo isso se fez necessário. Muita gente fala assim, nesse tempo. Não, desde que o mundo é mundo, existem desejos, existem situações que precisam ser abordadas, momentos em que temos que saber como lidar com determinadas coisas e a nossa vida sexual é uma delas. Veja só, primeiro detalhe que eu quero comentar com você, primeiro conselho, bote fora. Bote fora é uma palavra forte, mas essa é a palavra que eu quero usar. Deixe de lado o constrangimento, porque esse constrangimento é que traz para o meio da família simplesmente um silêncio velado sobre determinados assuntos que deviam ser francamente abordados. E nessa área, quanto mais você se mostrar natural, quanto mais você interagir de uma forma prática, quanto mais você estiver à vontade, melhores resultados você terá. Pastora, mas o desafio é muito grande, eu não vou conseguir me sentir à vontade para falar sobre isso. Então, você vai precisar se preparar. Sabe, aquele dia especial, você se prepara para ele. Aquele desafio, você se prepara para ele. Quando você quer saber de algo que você não sabe, você estuda. Quando você quer adquirir algo que você não tem, você economiza. Quando você quer trabalhar em algo novo, você vai buscar especialistas naquela área. E nessa área também você precisa se preparar. Você vai fazer o seu esboço, você vai fazer o seu estudo, você vai fazer, vai buscar conselheiros, você vai se preparar para estar capacitada por Deus para tratar abertamente esse assunto com os seus filhos, que é a nossa abordagem hoje. Claro que esse assunto também precisa ser abertamente tratado no casamento e às vezes em outros momentos, mas eu quero falar sobre pais ensinando a filhos. Abordagem de sexualidade dentro do contexto familiar. Sabe, queridas, quanto prejuízo nós podemos evitar se nossos filhos ouvirem primeiramente de nós, de uma forma franca, de uma forma aberta e de uma forma bíblica, o que eles precisam saber e fazer para lidar bem com a sexualidade deles. Muitas mães me perguntam, quando faço isso? Com que idade eu devo falar sobre vida sexual, sobre sexualidade, sobre sexo com meus filhos? Bom, essa não é uma regra geral. Existem famílias que só vai ser necessário abordar quando as crianças estiverem ali na adolescência, quando eles começarem a puberdade, quando você tiver que falar de menstruação, quando você tiver que falar sobre higienização do órgão sexual de uma forma mais
aberta, de uma forma mais responsável, quando você tiver que falar sobre namoro, quando você tiver que falar sobre relacionamento conjugal com seus filhos, e aí você vai, de alguma forma, ter que abordar essa área. Mas, porém, tem lares onde as crianças são extremamente precoces. Elas já ouviram alguma coisa em algum lugar, ou de repente uma mãe se choca ao perceber que a sua criança mesmo, numa idade muito baixa ainda, ali em torno de, quem sabe, 4 ou 5 anos ou 6 anos, está tendo práticas estranhas, como se tocar de uma forma diferente, como tentar tocar num coleguinha, uma curiosidade excessiva, né? Querendo ver as partes íntimas dos seus demais, dos seus amiguinhos ou dos seus próprios familiares, ou simplesmente cultivando uma sensualidade pessoal que desperta no adulto uma estranheza. Então, quando você percebe que o tema chegou, é hora de lidar com ele. Quando a criança chega e fala assim, mamãe, como é que eu vim? Como é que você ficou grávida de mim? Como é que acontece a fecundação, né? Aí você vai dizer que foi a cegonha que trouxe o seu bebê no biquinho? Não, isso é mentira, isso é engano. Isso traz exatamente uma maculação, uma coisa como se fosse pecado, como se fosse errado, como se não fosse lindo o plano de Deus sobre essa área. E você tem que falar a verdade. A mamãe é fecundada pelo papai e ali Deus abençoa, uma sementinha colocada e a barriga da mamãe cresce e o neném nasce. E essa é uma explicação básica. Se o seu filho ficar satisfeito com isso, ai, que bom, mamãe, pronto, você já sanou a dúvida, você não precisa ficar explicando que os pais tiveram uma relação sexual, que o órgão do papai penetrou na mamãe e assim a fecundação aconteceu. Você não precisa dar detalhes para uma criança de 6, 7, 8 anos que te perguntou como é que uma mulher fica grávida. Você vai falar de uma maneira criativa, de uma maneira simples, de uma maneira verdadeira, de uma maneira prática, como é que uma mulher fica grávida sem precisar descortinar detalhes que ele ainda não está pronto para ouvir, que não é da maturidade daquela criança naquela hora. Você consegue entender a diferença de não responder, de responder com mentiras e de responder o que é correto, mas de uma maneira adequada para a maturidade do seu filho ou filha que está te interrogando? Agora, por exemplo, quando uma filha adolescente vem conversar com você sobre uma possível gravidez, você já vai lidar de forma diferente. Você sabe que aquela menina já ouviu coisas na escola, já ouviu coisas de pessoas, já tem uma vivência, uma maturidade para você falar com uma profundidade maior daquele assunto. E você deve, então, dar a ela a informação que ela precisa ter para evitar erros. Depois de fugir do constrangimento, de colocar fora esse constrangimento, eu colocaria como segundo conselho, seja prática e verdadeira, observando a maturidade do seu ouvinte. Observe a maturidade do seu ouvinte. Muitas vezes quando as crianças chegam até nós, elas fazem perguntas assim com abordagens bem assustadoras, mas o interior delas é um interior puro. E elas não estão querendo ouvir todas as colocações e detalhes que você tem a dar. Elas simplesmente querem saber que elas podem ter, esse vínculo com você, essa abertura. Elas não querem. Cala a boca, menino. Menino, não fala isso não, isso é feio. Opa, isso é feio, isso é horrível, não fale disso. Não fale disso na frente da sua irmã. Não, haja com naturalidade. Mas também não faça disso uma conversa formal. Aquela conversa onde você vai dar um curso de biologia, um curso de detalhes, um desenvolvimento de sexualidade inapropriado. Não, você vai, de acordo com a maturidade, alcançando aquilo que eles estão dando o passo daquela temporada, daquele momento, e você vai com eles. Outro lado, quando você percebe que o foco está muito ligado nesse assunto, ou nos desejos, ou simplesmente no beijo na boca, ou na cena romântica, você vai também procurar conduzir aquilo ali e falar, olha, sexo é maravilhoso, uma vida sexual saudável, uma vida sexual íntegra, fiel, é maravilhosa, mas é para o tempo certo. Um exemplo que eu amo usar com os meus filhos, amei usar e uso até hoje com meus netinhos é, você está preparado para dirigir?
Não, né, vovó? Eu sou uma criança. Não, né, mamãe? Eu não posso. Você está preparado para assumir um escritório? Você está preparado para dar uma aula lá na classe aos alunos? Não, porque eu sou criança ainda. Ah, então. Então tem coisas para as quais estamos preparados, para as quais ainda não estamos preparados. Então você vai mostrar para eles que há sim algo que vai ser desvendado, que vai ser revelado, que vai ser ensinado, mas que esse ensino vai ser gradual. E que se eles estão muito focados nisso, e não é um momento oportuno, não é um momento ideal, então vão brincar, crianças, né? Vamos colocar os adolescentes para gastar energia, fazer esporte, né? E ter ali a sua atenção tirada. Cuidado, viu, papai? Cuidado, mamãe, né? Estamos falando aqui para as mães, mas tem pais também que têm escutado e até agradecido. Deixa eu te falar, com os estímulos, tá? Porque estímulos demais para uma determinada coisa. Você já reparou quando você passa um tempo vendo propagandas de comida, você fica pensando em comer. Quando você vê propagandas de viagem, você fica pensando em viajar. Quando você vê propagandas, né, de algo que está sendo ali veiculado, vendido, você começa a ter interesse naquilo. Às vezes as crianças são bombardeadas com vídeos, com filmes, né, com séries, com tantas informações que elas recebem nessa área que vai despertar. E a Bíblia fala que há um tempo determinado para todo propósito. Isso você deve comunicar claramente aos seus filhos. Há um tempo determinado. Hoje eu quero falar de uma forma geral, mas eu te aconselho a buscar realmente uma especialização na área da necessidade e na fase que seus filhos estão, para saber comunicar bem. Leia sobre isso, né? Procure informações sobre cada fase, qual é o tempo ideal para você estar abordando cada um desses assuntos, porque é muito importante. Fale o necessário na hora apropriada, sem julgar a sua criança, sem julgar o seu adolescente, sem colocar uma carga de culpa sobre eles que eles não têm, não é? Muitas vezes os pais vão abordar essa área da vida dos filhos e chegam já dizendo, olha, porque a filha do fulano ficou grávida, que absurdo, né? O namoro daquele cicrano, olha que coisa horrorosa, o jeito que essa mulher está se vestindo, e aí já chega trazendo, mais uma vez eu digo, um julgamento, uma palavra de pecado sobre algo que é santo. Claro que o pecado pode ser praticado numa área que é santa, pode, porque existem coisas que corrompem a sexualidade de uma pessoa, existem decisões erradas, existem comportamentos doentios, absurdos, que nós não podemos aceitar. Interessante que eu tenho visto alguns lares enfrentando situações com seus filhos que poderiam ser evitadas. Quando eu vim gravar esse vídeo hoje, eu pedi a Deus, Senhor, leva essa palavra onde ela tem que chegar. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela me relatava que o seu filho, muito novo ainda, ali na fase entre os 12 e 13 anos, começou a se envolver com a pornografia. E ela, lamentando não ter tido uma atenção maior especificamente sobre esse despertamento antes. Porque esses 6 meses antes daquele menino começar a ver os vídeos que ele estava vendo já, mandado pelo coleguinha, do coleguinha, que passa na sala de aula, que aí um vê no WhatsApp, aí o outro vê no WhatsApp, aí eles se juntam em 3, 4 para olhar no aparelho de quem tem aquele acesso àquela internet inapropriada. Se ela tivesse falado, olha, existe um lado cruel, existe um lado pecaminoso que em algum momento pode o inimigo, Satanás ou pessoas usadas por ele podem querer trazer até você, que é exatamente você colocar os seus olhos sobre algo que não te pertence e de formas que são opostas às orientações da palavra de Deus. E o nome disso são vídeos imorais, vídeos pornográficos. Se chegar na sua mão, meu filho, minha filha, uma mensagem ou um vídeo com imagens que não são apropriadas, não assista. Diga para o seu coleguinha, eu não quero ver isso. Não ceda à tentação, não vá por curiosidade. Acompanhando também uma outra família, os filhos estavam tendo experiências ruins no desenvolvimento da sua sexualidade. Um casal de filhos e
ambos envolvidos com pecado sexual. Por quê? Porque papai e mamãe velaram sobre esse assunto. Nunca falaram nada. E aí, quando aquelas pessoas, aquelas jovens chegaram ali a 14, 15, 16 anos, foram ouvir coisas e ver coisas exatamente informações trazidas por pessoas inapropriadas e começaram a se envolver com um tipo de comportamento totalmente nocivo, totalmente pecaminoso, voltado para a prostituição, voltado para a entrega a pessoas erradas, desviando o propósito de uma coisa chamada identidade, que precisa ser guardada. Mulher é mulher, homem é homem, macho e fêmea os fez o Senhor. Então você precisa dizer isso para os seus filhos. Ah, mas é óbvio, se ela é menina, ela é menina, se ele é menino, ele é menino. O óbvio precisa ser dito. Filha, como você está lidando com a sua feminilidade? Filho, como é que você está lidando com a sua masculinidade? Está tudo tranquilo para você? Você está sentindo harmonia no seu desenvolvimento emocional e ao mesmo tempo físico? Você tem sentido um entrosamento bom de você com você mesmo, no sentido de se amar, de se aceitar, de se perceber como Deus te criou? Sim, mamãe. Tá tudo ok, maravilha, né? A menininha que chega, né, e já comenta com a mãe: ai, mãe, eu quero ir assim porque eu tô me sentindo linda. E é o menino que já começa ali a ter atitudes: mãe, deixa eu te ajudar, né? Porque eu vou olhar isso aqui pra você, eu tô cuidando aqui dessa situação. Então você vai percebendo que há uma harmonia. Mas, gente, isso precisa ser conversado. Deixa eu te falar, já ouviu falar de medicina preventiva? É isso. É muito mais fácil prevenir do que remediar, já dizia o velho provérbio popular. Se você chega antes, você pode livrar e poupar os seus amados filhos de situações terríveis. Ai, pastor, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou lidar com isso? Com que cara que eu vou chegar nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens? Com o poder do Espírito Santo. Ore, prepare-se. Fale na frente do espelho, converse com uma amiga, com uma mãe, troque informações, ouça de novo esse vídeo, se encha de coragem, de poder, de responsabilidade, de sabedoria e vá. Vá, sente com os seus, se possível, um de cada vez. Esse é um tipo de conversa que às vezes não é bom no meio do povo, não. É um tipo de conversa privada, mas aberta. Ao mesmo tempo privada, mas aberta. Pais devem abordar, mães devem abordar. Eu digo que no casal é melhor que aborde esse assunto quem se sente mais à vontade com ele. E o outro fica lhe dando um apoio moral, né? Compartilhe com seu cônjuge também. Olha, falei com a nossa filha, falei com ela sobre como que vai acontecer o amadurecimento dela, como é que ela deve se portar, como que a sua intimidade deve ser preservada, não é para ser exposta. Né? Assim como a gente orienta as crianças. Gente, quanto abuso sexual no meio de parentela. Quanta dor que pode ser evitada se mamãe falar, se papai falar, sem julgar, sem trazer negatividade, sem acusar os outros, sem dizer que fulano é perigoso, cicrano é terrível. Não é isso. É uma abordagem de zelo. Filha, só mamãe vai tratar na sua intimidade com você, papai, a vovó, o vovô. Você vai dizer para ele, para ela, quem são as pessoas que têm acesso a, por exemplo, poder dar um banho ali na criança. Você vai ser clara com as coisas, clara. A gente é claro, às vezes, com a organização da economia, né? Economiza, não gasta com isso, faz aquilo, olha o horário, olha o quarto, olha a bagunça. E por que não ser claro com essa área também? Seja claro, seja objetivo. Seja verdadeiro, seja sábio, seja sábia e que Deus te abençoe. Que esse tema venha para a mesa e seja lhe dado segundo a direção e a capacitação que vem de Deus. E você possa ver, oh, aleluia, sua família se desenvolvendo. As crianças sendo adolescentes, adolescentes sendo jovens, se tornando jovens, os jovens se tornando adulto, o solteiro se tornando casado, o casado se tornando pai e mãe de filhos e passando de geração em geração as boas notícias
da graça e do poder de Deus e da sabedoria de Deus para a gente lidar com qualquer impulso ou desejo que se apresente na nossa alma ou no nosso corpo. Que o Senhor te abençoe e que o seu lar seja agraciado. Um beijo no coração e até semana que vem.